até conectando com a questão da política pública e do professor, é por isso que eu vejo tanta gente tão feliz trabalhando com educação também. Porque é muito claro que quando você é um professor, seja educação básica ou ensino superior, e mesmo no Congresso, os deputados e senadores que trabalham com educação, eles têm um senso de efetividade do que faz e de legado muito diferente. Porque política pública de educação é uma coisa que toma tempo para, de fato, ocorrer mudanças, mas cada mudança, cada avanço que a gente tem, isso você está deixando um legado de gerações para o país, né? Eu vejo muito isso em você, Mozart, do quanto que você me ensinou isso e do quanto que você causou mudanças já. A própria questão do socioemocional, acho que a gente não teria tido as discussões que a gente teve se não fosse o seu trabalho, seja no Todos, no Instituto Ayrton Senna, com a gente, né? Eu ia falar uma coisa agora, mas vou deixar para o final. Mas eu vou dizer uma parte dela, Ivan. Sabe qual vai ser as pessoas? O que vai diferenciar as pessoas no futuro não vai ser se ela vai ter mais ou menos tecnologia à sua disposição, mas sim qualidades humanas. Eu acho que aquelas pessoas que tiverem essas qualidades humanas desenvolvidas, elas farão enorme diferença e elas serão as pessoas procuradas. Por exemplo, uma pessoa que constrói um network com outras pessoas, essa é um enorme diferencial já hoje. Uhum. Então, só que isso decorre muito de articulação, é uma revolução silenciosa. Então, muitas vezes, a gente precisa, às vezes a gente nem é compreendido, porque a articulação não é aquele cara que prepara para o gol. Mas quem aparece é quem faz o gol. E, às vezes, assim, você fez o quê? Então, Ivan, eu queria lhe dar um conselho, mas algo que você já está fazendo. Que você tomou uma decisão muito importante dentro da empresa. A coisa que é provado que aumenta a longevidade das pessoas, que tem maior efeito, é construir relacionamentos, ótimos relacionamentos verdadeiros e duradouros ao longo da vida, né, de valor. E eu vejo muito isso. Eu tive o prazer de poder dividir a minha vida profissional, que foi a maior parte da minha vida já, com muita gente que estava construindo coisas importantes e que iam muito além de qualquer objetivo individual, mas sempre olhando para um motivo para a sociedade e para todos. E eu aprendi e apliquei isso para a minha vida desde muito cedo. Vamos voltar ao professor, pegando um gancho nisso aí que você acaba de dizer, porque, na verdade, Ivan, você teve humildade. Tive bons professores. Sim, mas se você não tivesse a humildade, você não mudaria. Poderia ter bons professores, mas você estaria se sentindo, sabe, eu estou acima do bem e do mal e não preciso... Você sempre foi muito humilde. E você tinha já várias outras questões em torno do seu projeto de vida, mas você entendeu que era hora de você assumir uma nova missão. Uhum. E você o fez com humildade. E é isso que o professor de hoje precisa também compreender. Se o nosso professor ele não tiver a humildade suficiente para aprender e aprender sempre, a gente não vai evoluir. Vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de falar de mim. Uhum. Todo professor ele tem aquela aula que é imbatível. Mas também tem aquela aula que você sai, não, deu para o gasto, acho que foi legal, e tem a aula que você sai devendo para o aluno. Porque é uma aula que você mesmo não se empolgou com a aula. Então, se você mesmo não se empolgou, é porque o próprio aluno não deve ter se empolgado. E eu tinha, toda vez que eu ia dar a segunda lei da termodinâmica, a entropia, eu saía devendo. Aí eu saía, mas nada de errado, mas aquela aula chata que nem eu mesmo saía. Até que um dia eu tomei a coragem e disse para um colega meu, rapaz, a minha aula eu saio devendo para meus alunos. Como é que eu faço para melhorar a minha aula? Aí esse colega deu, você já viu a aula do Benício? Benício era meu melhor amigo. Aí eu disse, não, assiste a aula dele, é fantástica. Aí eu fui, eu chamava ele de Beni, né? Beni, deixa eu assistir a tua aula. Para quê? Tu és mais bem avaliado do que eu pelos alunos.
nas notas que saíam dos alunos. Não, mas contei a história. Então vai. Quando ele começou, Ivan, a dar a aula, eu comecei a perceber porque a aula dele era fantástica. Porque uma coisa, Ivan, no professor, é ele dominar o conteúdo. A outra coisa é saber como ensinar. É a pedagogia. Então, às vezes, aquela pergunta que você me fez, eu trago inspirado na sua humildade. Então, o professor ele tem que ter humildade para querer se inspirar sempre em outros colegas, que ele não é o top, que ele pode sempre melhorar. E depois que eu assisti a aula de Benício, foi um show, a minha aula da termodinâmica. Mas eu aprendi com o meu melhor amigo, que eu convivia com ele diariamente e nunca tinha me apercebido Sim. que ele poderia ser a pessoa a fazer a mentoria dessa minha aula.